Dorime, interimo ad appare dorime. Fala, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao professor e filósofo Victor Hugo aqui com vocês para mais uma aula. Aula sempre baseada em muita leitura e muito estudo, não em resuminho de chat GPT, mas em estudos, em grandes pensadores. E nesses dias, estudando aí um pouquinho do Ludwig Wittgenstein, o grande jogo da linguagem. Ele muita gente da igreja, né, perseguia ele porque achava que ele era um cara do relativismo, né, um dos caras pai do relativismo. O que é o relativismo? É quando não existe mais uma verdade absoluta. É quando qualquer coisa pode se tornar uma verdade. Então tudo é relativo. Ou seja, uma coisa que é verdade para mim, talvez não seja verdade para Trump. E uma mentira que ele conta não é que é mentira, é que talvez só não seja uma verdade para mim. Isso é uma relativização. E Ludwig Wittgenstein, tido como um dos pais do pragmatismo, um dos pais do relativismo, na verdade ele não queria dizer isso. Na verdade, em investigações filosóficas, o que o autor queria era deixar exposto que ninguém deve ter a verdade absoluta, que não existem formas concretas. Ou seja, a gente muitas vezes se coloca em cima de uma base política e ataca as outras pessoas como se a gente não pudesse, como se a gente não fosse um ser humano, mas como se a gente pertencesse a algo político, como se Deus deixasse para nós algo tão concreto que pensar diferente fosse sinônimo de pecado ou fosse um sinônimo de ser um de esquerda ou ser um comunista. Então, Ludwig Wittgenstein, ele foi contra isso, citando Agostinho: olha, eu sei o que é o tempo, mas se eu tiver que explicá-lo, isso eu não consigo fazer. Então Ludwig Wittgenstein vai olhar para essas pessoas hoje, fanáticas da política que tem surgido, e vai dizer: você se resume a isso? Realmente? Você se resume à esquerda? Você se resume a ser Lula? Ou você se resume a ser Bolsonaro? E infelizmente, esse nosso pensamento hoje, essa polarização, infelizmente nasce dessas coisas concretas, dessas verdades absolutas e dessa falta de, de muitas vezes não ser relativo, mas muitas vezes ser um pouco maleável, ser um pouco mais como a água e muito menos como concreto. E isso faz parte de uma sociedade rígida, com muita rigidez em suas ideias, o embotamento das ideias, as ideias muito rígidas. Quando a sociedade tem as ideias muito rígidas e quando ela se torna como se fosse uma espécie de mármore e a sua mentalidade não pudesse ir além, ou é Lula ou é Bolsonaro, ou não tem mais ninguém, ela se torna uma sociedade em que, além de ela não relativiza a verdade, ao contrário, ela mantém a verdade em abstrações, ela mantém a verdade na pobreza. Dizem que o nazismo ele era simplesmente se pautava na simplificação, ele era muito simples, porque ele colocava o ariano como se fosse a raça superior e os judeus como se fossem ratos. Ou seja, era uma verdade para eles que
foi uma verdade monstruosa e que rejeitava quem pensava diferente, rejeitava os judeus, rejeitava pessoas de tons de pele diferentes. Então eles queriam que o mundo se convertesse à sua verdade. Então a gente vê um empobrecimento do pensamento. Livros foram queimados, dezenas de livros foram queimados, porque para ele o pensamento diferente não era visto como se fosse algo bom, um livro para que o ser humano compreendesse melhor a humanidade através de filosofia, música, cultura. Não, aquilo representava como se fosse o inimigo. E não é muito diferente de hoje em dia. Hoje, quem pensa diferente é visto como inimigo, é visto como um inimigo a ser vencido. Se é alguém que é da esquerda, é visto como um inimigo do bolsonarismo. É um pensamento embotado, é um pensamento que quer uma verdade concreta, como diria Ludwig Wittgenstein, em investigações filosóficas, querem uma verdade que seja concreta. Eles não querem algo que possa ser maleável, eles não querem aprender com quem pensa diferente deles. Ao contrário, é como se fosse alguém que eu tivesse que converter. Eu, como cristão, eu deixei há muito tempo de ficar mandando coisa para os outros, convite, porque a gente deixa de ver o outro como alguém a ser convertido. Não, você vê o outro como um mundo, e a gente faz muito mais amigos quando a gente quer parar de converter os outros à nossa verdade, porque nem Cristo quis deixar uma verdade concreta. E a gente não pode também, quando a gente se aproximar das escrituras, achar que a gente está chegando diante de uma realidade concreta e nada mais possa fazer parte, não. Filosofia é bênção, a literatura, as músicas. E a gente vê, infelizmente, a extrema-direita, ela não gosta de cultura, por isso, porque para ela a cultura é uma forma de dominar as pessoas. E eu não vou mentir, pode ser que realmente em algumas músicas há um certo tempero ali do comunismo. Eu não posso negar que alguns filmes possam passar algumas mensagens, mas se você deixa isso concreto e diz que em todos os filmes ou isso quer falar algo político ou isso é do diabo, você você está buscando uma verdade absoluta, ou seja, que fora da sua verdade, fora daquilo que você crê como correto, não existe mais nada de belo e não pode existir. Isso é igual ao nazismo, isso é igual ao fascismo, isso é extremismo. E isso eu não estou dizendo também, eu não posso negar aqui, eu não posso ser dizer que é só a extrema direita que faz isso, que é só o bolsonarismo, não. A esquerda também pode fazer isso, como também faz. Se você não é a favor, também você não pode fazer parte do clube da Luluzinha. Tá errado. São verdades concretas. E saindo da extrema direita, que é representada pelo nazismo e pelo fascismo, também indo para a esquerda, a gente vê o Marx também com verdades absolutas, concretas, reduzindo a humanidade a uma luta de proletariado, a uma luta de classes, como se tudo fosse luta de classe. É uma redução do humano a um pensamento concreto que o autor quer que a gente se enquadre ali. Ou seja, Ludwig Wittgenstein já estava dizendo ali em investigações filosóficas: olha, isso é perigoso. É bom não saber de todas. É bom não saber de tudo. Né? O presbítero sempre falava: não queira ver o todo. Deus não chamou ninguém para que soubesse todas as verdades.
Tanto que a Bíblia, ela quer dizer sobre a essência do ser humano, sobre o significado da vida. Ela não começa dizendo lá em Gênesis, olha, primeiro eu fiz o DNA do ser humano foi assim, e assim a física, não, ela não se propõe a querer mostrar as leis físicas, a ciência. Isso ela deixou para o ser humano, é o ser humano que tem que esquadrinhar isso. Ou seja, se engana quem chega na Bíblia e acha que a Bíblia é um livro de verdades concretas. Não é um livro de verdades abstratas, mas também não é um concreto que explica todos os meandros da vida. Não, a Bíblia não explica. Ciência, física, ela vai trazer questões sobre o significado da vida, a essência da vida, até sobre ética. Mas todos os meandros, todas as entrelinhas, claro que não. E avançando em Ludwig Wittgenstein, no jogo da linguagem, a gente vê essa luta desse autor. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos bem intencionados, expulsaram Ludwig Wittgenstein da igreja, entre aspas, expulsaram seu pensamento, lutaram contra ele, dizendo que ele estava relativizando a verdade, quando na verdade ele estava querendo que a igreja entendesse que nem ela tem toda a resposta. E isso eu aprendi de um pastor chamado Antônio Carlos Costa, da ONG, presidente da ONG Rio de Paz. Nenhuma igreja detém toda a resposta, detém toda a verdade. É como se fosse aquele filme de Jogos Mortais 2, em que no final, depois que muitos já morreram, vai descobrir que na verdade todos formavam um time e que todos, cada um pouquinho, tinha alguma parte da verdade. Então, infelizmente, quando a gente busca se colocar aos nossos pés em uma verdade política, que todo o que pensa igual ou diferente é o inimigo, isso é o extremismo. E daí a gente pode olhar para os terroristas lá do Talibã, do Estado Islâmico, e falar e achar que a gente está melhor que ele, que a gente é mais inteligente. Mas quando alguém pensa diferente, a gente odeia do mesmo jeito. É o mesmo extremismo. Fica aqui a reflexão. Se você não entendeu direito, volta pro começo. Repassa o vídeo de novo. Manda uma dúvida aí. Em tempos de polarização, é preciso mais atenção. É preciso escutar mais as propostas. E ao invés de atacar o irmão, atacar os nossos iguais. Porque no fim, todos somos irmãos.